O nosso trabalho é intitulado da seguinte maneira: Intoxicações por medicamentos e as síndromes tóxicas na emergência. Ele foi desenvolvido por Richelle Trajano, Letícia de Lira, Manuela Dias, estudantes da Universidade Estadual da Paraíba, do curso de farmácia, Marina Braga, estudante de medicina na Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande, Sayonara Fuki, Ricardo Alves, professores da Universidade Estadual da Paraíba, e por mim, Saulo Rios Maris, professor dos cursos de Enfermagem e Medicina na Universidade Federal de Campina Grande. Trata-se de um estudo transversal e descritivo com abordagem quantitativa e qualitativa exploratória. Os dados foram coletados a partir das fichas de notificação do CIATOX-CG, que é o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campina Grande, Paraíba. Esse centro ele funciona no Hospital Estadual de Trauma e Emergência Dom Luiz Gonçalves Fernandes, e ele se utiliza para fazer as notificações dos casos da ficha do SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Os dados correspondem às notificações feitas no ano de 2018. Traçamos então um perfil epidemiológico e clínico dos casos registrados de intoxicação. Foi feita uma estatística descritiva para apresentar a análise dos casos de intoxicação, e para avaliar a correlação entre variáveis, utilizou-se o teste Q-quadrado com um intervalo de confiança de 95%. Obviamente, o projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual da Paraíba. Como principais resultados, nós temos que, no ano de 2018, o CIATOX-CG registrou 606 casos de intoxicações humanas provocadas pelos mais diversos agentes: agrotóxicos, domes sanitários, raticidas, cosméticos, medicamentos, enfim. Os medicamentos ficaram em primeiro lugar com 363 casos, portanto, bem mais que a metade do total de casos, e isso reproduz o perfil nacional de acordo com os dados do SINAM. Entre os nossos casos, a maioria ocorreu na zona urbana, entre mulheres com uma faixa etária igual ou superior a 30 anos e pacientes de baixa escolaridade, pois menos de 10% deles possuíam ensino médio ou superior completos. Em termos de circunstâncias, predominaram as tentativas de suicídio, com mais de 77%. Em relação à evolução, verificou-se que predominantemente os casos evoluíram para cura sem sequelas. Os grupos de medicamentos de maior prevalência nessas ocorrências, de acordo com a classificação ATC, que é uma classificação internacional que considera critérios anatômicos, terapêuticos e químicos, os grupos principais foram, em primeiro lugar, com mais de 55% dos casos, as associações de medicamentos. Em segundo lugar, os psicolépticos, ou seja, depressores do sistema nervoso central, principalmente antipsicóticos e ansiolíticos, com 28,6% dos casos. E em terceiro lugar, os antiepilépticos, ou seja, anticonvulsivantes, com 5,5% dos casos. Quando se fala de associações de medicamentos, houve também casos de associações de medicamentos com drogas de abuso, como cannabis e cocaína, né? As mulheres predominaram tanto nos casos provocados por associações, quanto nos casos provocados por psicolépticos e antiepilépticos, mas sem uma correlação estatística significativa entre gênero e agente causal. Quando se trata dos casos em que a intoxicação foi provocada pelo uso de um único agente, os medicamentos mais importantes foram os benzodiazepínicos, principalmente o clonazepam, o diazepam e o alprazolam. Ao relacionarmos esses subgrupos terapêuticos com as síndromes tóxicas, a gente percebeu que predominou a síndrome hipnótica sedativa, ou seja, de depressão neurológica. Muito obrigado.